Então, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, que diz: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Ignorante é aquela pessoa que não sabe, não confunda com brutalidade, grosseria, truculência. A gente tem o hábito de falar, nossa, que ignorância é essa? A gente, por que você está ignorante desse jeito? É que a gente acabou incorporando uma atitude brutal, grossa, grosseira, né? A essa palavra, o sentido da palavra ignorante, mas não é esse o sentido. Ignorante é quem não conhece, né? Não ter conhecimento, tá bom? Então, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento dos dons espirituais, né? Que o Senhor nos abençoe. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender, observe aí, olha, tá vendo? Vai deixar de ser ignorante para compreender. Então, há uma passagem de um estado para o outro. Passagem de um estado de ignorância, de não conhecimento, para o estado de conhecimento. Ok? Então, o que Paulo está falando, vocês vão passar de um estado que não conhece sobre um assunto para o estado que vocês vão conhecer. Vocês terão conhecimento sobre ele. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, maldito Jesus. Então já começa por aí. O sujeito já amaldiçoou a Deus, ele já não está falando pelo Espírito Santo. Tudo bem. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Ok. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, primeiro, são dons diversos. Segundo, há também diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há também diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, primeiro. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, observe, irmãos, que alguns dons estão no singular e outros estão no plural. Olha só, vou ler novamente. A uns, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Está no singular. É um dom. Outros, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Também está no singular. A outros, pelo mesmo Espírito, a fé. Também singular. A outros, pelo mesmo Espírito, dons. Não é dom de curar, é dons de curar. Então, pressupõe que já é mais de um. Então, não é só um, pressupõe que são mais de um. Porque são dons, está no plural. Ok? A outro, pelo mesmo Espírito, operações de milagres. Também já não é só um. A outro, agora, profecia. Já cai para o singular. Observe as diversidades e manifestações. A outro, discernimento de espíritos. Também, o discernimento é um, mas espíritos são muitos. Há variedade de línguas. Então, também já pressupõe que o sujeito vai falar várias línguas. Há outro, capacidade de interpretar, mas um só espírito, e mesmo espírito, aí não são vários espíritos, é um só,
opera tudo em todos. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui no capítulo de número 19 da nossa declaração de fé. Na semana passada, nós trabalhamos o 18, que foi o batismo com o Espírito Santo, que é algo evidente, necessário para a igreja. É preciso que aconteça. O crente precisa buscar o batismo no Espírito Santo, apenas recuperando um pouquinho para a gente entrar nesse termo. Por quê? Porque ele é um revestimento para a igreja e é uma experiência posterior. Pode acontecer no ato da redenção? Pode. Diferentemente dos tradicionais, dos cessacionistas, aqueles que não acreditam, há aqueles irmãos que acreditam que o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo é o mesmo que ocorre quando o cristão aceita Jesus. Diz Efésios 1, verso 13, que nós somos selados com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo é a mesma experiência da redenção? Não, são diferentes. Este é um evento posterior. Pode acontecer no momento? Pode, mas ele é um evento posterior. Lemos lá em Atos dos Apóstolos que os discípulos, quando estavam reunidos orando, já eram crentes. Então, o batismo não veio antes, veio depois. Ok? O batismo no Espírito Santo. Muito bem. E hoje, quando o crente ele recebe o batismo do Espírito Santo, o sinal inicial, falar em outras línguas, é inicial. Mas os sinais contínuos do batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo são a manifestação do fruto, é a manifestação do fruto do Espírito. Então, a manifestação do fruto é a evidência contínua do batismo no Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo está registrado em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Falamos isso semana passada. Porém, hoje nós vamos falar dos dons espirituais. Por que dons espirituais? Bom, primeiro a gente precisa entender que ele é, conforme a declaração de fé, uma capacitação, um revestimento, Aliás, uma capacitação sobrenatural de Deus para o cristão realizar o serviço do Senhor. É uma capacitação sobrenatural. Não está na nossa esfera, não está no nosso poder de compra, de negócio, dons espirituais. Não tem para vender em lugar nenhum. Joyce fez a arte de levar para a gente, na quinta-feira passada, no culto, na nossa aula teológica, um exemplar em link para quem quisesse comprar o dicionário das línguas espirituais, dicionário de línguas, de variedade de línguas. Existem pessoas que falam, que ensinam, dizem que ensinam a falar outras línguas? Existe. Joyce mostrou um link aí. Eu já sabia que tinha gente vendendo, já tinha falado sobre isso. Ela disse, não é verdade que o pastor está falando. Foi pesquisar na internet. Essa é uma realidade, infelizmente. Felizmente, hoje a gente fala alguma coisa, o crente rapidamente já procura na internet e vê se aquilo que a gente está falando é verdade ou não. E aí ela encontrou e chegou na aula toda, radiante, saltitante. Eu não acreditei quando eu vi que tem um dicionário. E tem até o dicionário, tem o sujeito que vende o dicionário de línguas, línguas do céu, sei lá como que era, não me lembro como está descrito lá. Línguas estranhas, mas tem também outras línguas da terra. Além do Aurélio, tem, por exemplo, o dicionário do cearês. Vocês já leram o dicionário do cearês? Alguém já leu?
Eu já li o dicionário cearense, né? Então, quando você lê lá, toca moléstia, aí essas coisas estão escritas lá, né? Essas coisas estão escritas lá. E eu tenho um cliente que ele tem, né? Ele é do Ceará, de Fortaleza, do Ceará, e ela tem lá um dicionário bem na salinha de visita dos representantes lá. Você chega, vai, porque às vezes, enquanto você está esperando, você vai lendo o dicionário do cearense. Bom, mas não é só esse, né? Lá em Paraty, se eu não me engano, que nós fomos, né? No restaurante, tinha lá na parede uma espécie de... Não é um dicionário, mas é uma gramática mineira, eu acho, né? Um cadinho, não sei do que, tal. Então os irmãos lembraram disso. Mas é um revestimento. Então, a diversidade são diversos dons, diversas operações e diversas realizações. São 3 classes que a gente acredita. Essa é uma doutrina pentecostal. E isso difere, por exemplo, dos nossos irmãos que são tradicionais. Eles não creem, porque para eles os dons cessaram. Com a morte do último apóstolo, acabaram os dons. Mas nós temos um problema. Por que um problema? E isso até alguns irmãos de vez em quando têm essa dúvida. Porque o texto de Atos dos Apóstolos diz que os dons são para vós. Quem era o vós nessa expressão? Lá no Declaração de Fé diz assim, Atos 2:38, né? Cremos e professamos e ensinamos que os dons espirituais são atuais. Atuais, então, é para qualquer tempo, né? E presentes na vida da igreja, ok? O batismo no Espírito Santo é um dom, e recebereis o dom do Espírito Santo, e é para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós. Tem 3 públicos aqui, públicos. Primeiro, vós. Né? Não é voz de voz, né, que a gente fala, não, voz de pessoa, né, segunda pessoa, tu, voz, né, voz e ele, terceira pessoa, segunda pessoa, né. Então, para vós, vossos filhos, o segundo público, primeiro público, vós, era aqueles para quem Jesus estava falando. Segundo público, para Pedro estava falando, né. Segundo público, vossos filhos, gerações posteriores. E terceiro público, todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. Olha lá. Todos aqueles a quem, todos quantos, né, de longe, tantos quantos. Quem foi chamado por Deus aqui? Eu também. Então, o batismo no Espírito Santo é para mim? Se não for para mim, na minha geração, nós temos um problema aqui. Esse texto precisa ser mudado. Porque não está escrito aqui que ele cessaria com a morte dos últimos apóstolos. E o último foi João. Então não está escrito. Então ele está em evidência. Ele é atuante. É uma opção para a igreja? Não, é uma necessidade da igreja. Veja que o Senhor disse que os discípulos só poderiam ser testemunhas depois de receberem o batismo no Espírito Santo, terem sido batizados no Espírito Santo. Atos 1:8. Mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, batismo é revestimento, revestido de poder, e sereis, que é uma conjunção aditiva, e sereis minhas testemunhas, tanto em testemunhas sem revestimento do Espírito Santo, tem um problema. Então, é preciso, está no contexto, está no texto, a gente tem que interpretar o texto. O texto está escrito isso. No entanto, acerca dos dons espirituais, diz a Bíblia, mais dons do Espírito Santo, ou dons espirituais na linguagem paulina, acerca dos dons espirituais, não quero que os irmãos sejais ignorantes, são restritos, não são para todos. Quem são esses todos? Qualquer pessoa? Como é que a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo se ela nem crê em Jesus?
Há uma ideia de que as pessoas estão recebendo o batismo no Espírito Santo sem ela ser crente. Por exemplo, isso é confuso. Primeiro porque o Senhor decretou uma forma. Alguém conhece, de alguma forma bíblica, que o cristão recebeu a plenitude do Espírito Santo sem que ele tivesse envolvido com a palavra de Deus? Dessa forma, o sujeito pode estar roubando, pode estar prostituindo, ele pode estar em qualquer lugar e ele vai ser batizado no Espírito Santo lá? Eu conheci uma jovem uma certa vez que ela vivia uma vida de prostituição, mesmo. Prostituição declarada, né? Quer dizer, não declarada, mas era uma prostituição contida, particular, privada, né? E essa pessoa me disse que ela era batizada do Espírito Santo e falava em outras línguas o tempo todo, mesmo após as suas artes. Foi como o meu colega, que eu não posso falar que é meu amigo, mas bastante da minha família na época, pediu oração porque ele ia assaltar o Terminal Santo Amaro. Queria que orasse para que desse tudo certo, para Deus abençoar. Como é que eu vou orar se abençoa para o meu amigo que vai roubar o Terminal Santo Amaro? Que dê tudo certo para ele. Percebe que as pessoas, às vezes, elas não têm muito juízo no que pensam, no que falam? Como é que se associa Deus e ações diabólicas da mesma forma? Bom, então, nesse sentido, os dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para a igreja. E a igreja precisa, primeiro, entender a operação dos dons, segundo, se abrir a ela. Eu posso me preparar, como estou fazendo, e tem um grupo de irmãos também fazendo, para a gente fazer, para que o nosso trabalho pedagógico seja cada vez melhor, mas se o Espírito Santo não ungir a gente para isso, irmão, não vamos a lugar algum. Não sairemos do lugar. Então, sendo assim, os dons são recursos sobrenaturais operados por meio de quem? Da igreja. Os dons são recursos. Vitor, depois você põe o relógio aí para mim, por favor. Para a igreja, né? E eles se manifestam de diferentes formas. Né? E é isso que a gente vai falar. E lá no texto de Romanos há uma diversidade, há uma lista, e no texto de Coríntios que nós lemos, há outra lista. São listas diferentes de dons. Em comum, o que aparece nas duas listas, o dom de profecia. Por exemplo, o dom do socorrer alguém é um dom. Tem gente que tem o dom do socorro. É o que socorre as pessoas. E esse não está na lista de Coríntios, por exemplo. Tem gente na igreja que não fala, ele não é um profeta, ele não tem a palavra do conhecimento, tem a palavra de sabedoria, mas ele tem o dom do socorro, ele gosta de socorrer, ele atende os irmãos. Isso é um dom que precisa ser pensado. Bom, mas vamos começar então, como diz aqui o texto, primeiro que eu já falei que são diversidades, e segundo, a distribuição. Como que eles estão distribuídos? Né? O primeiro deles é a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? A uns é dado a palavra da sabedoria. A declaração diz assim, a palavra da sabedoria é exatamente aquela capacidade de tomar decisão. Né? A declaração diz assim, opa, cadê? Fugiu. Distribuição dos dons. Eu esqueci o meu texto, estou usando outro, né? Esqueci o meu livro, estou usando aqui o
Estou usando aqui o PDF foge, né? Então a palavra da sabedoria começa, o que é? Como ele diz aqui, é o recurso extraordinário proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas. Aí você vai pensar lá em Salomão, que as mulheres levaram um menino, né, duas mulheres, uma daquelas mulheres era muito ruim, e as duas eram ruins ao mesmo tempo, mas uma mais ruim que a outra, né? E porque como é que pode duas mulheres combinar de matar o filho e comer? Ou de comer o filho? É uma coisa estranha. Mas Salomão se vê diante desse fato e duas mulheres falam, olha, nós fizemos um trato de matar os filhos e comer o filho, né? Ou comer o filho morto, e agora a mulher não quer dar o filho para a gente comer. E aí Salomão tem a ideia de partir o menino no meio. E uma delas, não parta o menino ao meio, dê para ela então. E ele fala, então, peraí, não é você que é a mãe. Você que abriu mão do filho é a mãe. Porque uma queria vivo e o outro queria morto. O que vale um filho partido ao meio? Vale nada, vai ser enterrado. Né? Não dá para colocar na geladeira uma criança viver lá. Nem tinha, né, geladeira naquela época, apesar que havia conserva de alguma forma. Os irmãos sabem que o processo de mumificação é uma forma de conserva. Até hoje a gente come isso, né, carne seca. Você vai lá, tem um boi esticado no varal, né, e o boi está pendurado no varal e a gente passa lá e come a carne seca. É uma delícia, a moçada gosta e faz na panela e faz com... Né? Olha lá, já gritou lá, maravilha. Então, irmãos, mas a sabedoria nos dá condições de tomar decisões, de resolver situações difíceis. E em muitos casos, é interessante que a Bíblia diz que o Espírito Santo opera na igreja. E às vezes a gente tem que buscar isso. Senhor, estou diante de uma situação que eu não sei como resolver, não sei como responder, não sei como agir, eu preciso do dom da sabedoria, me ajuda. Percebam que é importante ele estar o tempo todo diante de nós. A gente está o tempo todo diante de alguma situação. Algumas são mais suaves, mas outras são realmente mais graves, e a gente precisa do dom da sabedoria. Com o dom da sabedoria, a gente toma decisões extraordinárias, soluciona problemas, inclusive problemas extraordinários. E às vezes a gente nem sabe exatamente como vai ser a solução, a gente fica até com medo. Eu já tomei decisões, já dei conselhos, essa é uma difícil tarefa para a gente. Às vezes o irmão pergunta para nós assim, pastor, o que eu faço? A situação minha está desse jeito, desse jeito, desse jeito. Irmão, não é uma tarefa fácil para a gente. Para ninguém que aconselha. É fácil a gente colocar o bedelho em qualquer situação que não nos pertence, mas difícil é assumir a responsabilidade daquilo que a gente apontou. Né? Se fosse eu, faria assim, tá, tudo bem, mas aí você vai e faz do jeito que a pessoa te orientou e como é que funciona depois, se a coisa não dá muito certo. Então, normalmente os irmãos perguntam assim, pastor, o que é que eu faço? Meu Deus, agora eu não consigo dizer porque eu não tenho previsão. Essa ideia do que eu faço é mais ou menos o seguinte, o Cláudio Duarte, né, diz que tem uma coisa interessante que acontece quando o casal está se arrumando para ir a uma festa de casamento, principalmente. Ele diz assim, a mulher está se arrumando, você vai para um casamento que está 2 horas, 1h30 de viagem, ou numa cidade diferente, né? Ou então você está indo para um casamento lá no outro estado que vai acontecer 2 ou 3 dias depois. Aí ela pergunta assim, será que está frio lá? Aí ele fala, peraí que eu vou lá saber. Eu vou lá para saber. Aí depois que você... Aí eu te ligo avisando para você. Ele fala mais ou menos isso. E às vezes o irmão pergunta para a gente, pastor, dá uma orientação sobre essa situação aqui para nós, e a gente não tem essa visão, né? Porque a realidade de cada um é diferente, cada um vive dentro de um contexto diferente, de uma forma diferente.
está dentro de uma situação diferente. Eu fiquei desesperado uma vez, não é que desesperado, a primeira ceia que eu fui ministrar na igreja, que eu pastoreei, a primeira igreja que eu pastoreei, era uma igreja pequena, mas tinha ali cerca de 27 pessoas que participariam da ceia naquele dia. E o pastor mandava um presbítero, porque o diácono não serve, não ministra ceia. E aí o pastor mandava um presbítero para ministrar a ceia. E eu não podia, eu era o diácono. Eu era o pastor da igreja, dirigente da igreja, mas eu não podia servir a ceia. Vinha um presbítero para fazer. E aí ele passou ele não, né? Ele colocou o cálice e eu que fui servir. Não é? E aí, irmão, eu voltei com um só. E tinham duas pessoas, né? Eram três, perdão. Tinham três pessoas, um irmão e mais eu e ele. E aí eu falei assim, olha, domingo, quase 9 horas da noite, não tem lugar aqui para a gente comprar, acabou o suco. E ele perguntou para mim assim, está escrito na Bíblia que a gente tem que tomar um cálice, um gole, meio gole, molhar o bico, o que está escrito? Ele perguntou para mim, o irmão. Eu falei assim, não está escrito nada. Aí ele pegou fez 3, todo mundo tomou. Pronto, irmão, todo mundo tomou a ceia. Então foi uma facilidade, eu fiquei muito preocupado, com isso. Mas é o dom. A palavra da ciência também é outro dom que é concernente ao conhecimento das coisas do céu. Irmão, é interessante isso, porque a igreja, se tem uma coisa que a gente precisa compreender nesses dias, é exatamente o tempo em que a gente está vivendo. Nós temos que olhar para o tempo e pedir a Deus que nos ajude para que a gente tenha a palavra da ciência e conhecer, identificar as maravilhas do Senhor, o tempo, as coisas de Deus. Elas não são conhecidas de qualquer forma. Não, eu posso ler o livro, mas se Deus não me der conhecimento daquilo que eu estou lendo, nada vai me adiantar, muito menos da Bíblia. Como eu vou entender as questões bíblicas? Não vou conseguir. Então ele diz, a palavra do conhecimento ou da ciência diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. As coisas de Deus não se discernem de qualquer jeito, não. O crente carnudo, bistecão, que nem diz o outro, né? Chuleta daquele com o filé, como é que é o nome? Os açougueiros aí, sabe, né? Tem a chuleta com filé. Aquela que vem no pratão. O crente bistecão quer entender as coisas de Deus? Não vai entender, irmão. Ele não compreende, não. Essa é uma linguagem bastante utilizada. Crente carnudo não entende. O crente fica na igreja, ele não busca o plano de Deus, não busca entender, conhecer o plano de Deus. Ele não vai entender absolutamente nada. Às vezes você está num ambiente espiritual, já aconteceu, né? Num culto comigo, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês também. E o Espírito Santo falar comigo assim, tira ali, pega o bebê que está no colo dessa mulher, que ela vai jogar o menino longe, ela vai ficar endemoniada. Você vai lá e pega, ela fica endemoniada, na hora. Aí alguém fala assim, como é que você sabia? Como é que você sabia que ela ia ficar endemoniada? Não sabia. Mas teve alguém que me contou, imediatamente. E Deus está operando, vai operando na vida da igreja. Deus trabalha na vida da igreja. Se a gente tem a visão celestial, se a gente tem essa visão, esse conhecimento do céu, você começa a identificar as coisas dentro da igreja. Você vai percebendo a rota que a pessoa vai traçando, inclusive, você vai percebendo o agir de Deus ponto a ponto. É mais ou menos como a história. É mais ou menos como a história a história e a história bíblica, né? Jesus e a ceia. Ó, vocês vão entrar na cidade, tem um homem com um cântaro. Sigam-no. E os discípulos foram. E quando chegaram lá, encontraram um homem com cântaro. Então deve ser. Eu fiquei perguntando, né? Sempre eu me pergunto quantos homens com cântaro tinha naquele momento. Não é?
Então, a gente precisa ter a palavra da ciência para conhecer o que está acontecendo comigo. E aí, quando Deus nos abençoa, a gente começa a perceber. A gente começa a perceber o andamento da obra de Deus na nossa vida. A gente tem que perceber como as coisas estão sendo conduzidas. Muitos irmãos não entendem o andamento da igreja de Deus, né? Do grupo que ele está inserido, porque ele está desconectado completamente. E não tem jeito, tem que cair de joelho no chão. O Senhor me ajuda a entender o que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos numa luta de uma conversão, vamos falar assim, uma conversão dentro da conversão, porque Deus nos abençoou até aqui, nos deu tudo que a gente tem até aqui, vai nos levar mais adiante. Mas não é à toa que Deus está fazendo movimentos dentro da igreja. Quais movimentos, por exemplo? Veja quantos irmãos agora estão estudando, por exemplo, ou teologia ou música. Praticamente quase toda a igreja. Uma boa parte da igreja. Se você olha para um grupo, tem bastante gente estudando música. Se você olha para outro grupo, tem bastante gente estudando canto. Se você olha para outro grupo, tem bastante gente estudando teologia. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? É só uma ação que o pastor está fazendo, pegando no pé? Irmão, ninguém vai a lugar nenhum se não for pelo Espírito Santo. Nós somos teimosos. Nós somos teimosos, perdão. Mas se o Espírito Santo age em nossa vida, ele nos conduz. Quebra os corações mais endurecidos. Já pararam para fazer essa pergunta? Por que que uma parte da igreja... Olha, por que que uma parte da igreja está estudando teologia? Outra parte está na universidade e também estudando teologia. Outra parte está estudando música e outra parte está estudando canto. Qual é a razão de tudo isso aí? É só porque o pastor Marcos está pedindo? Isso gera tempo, investimento financeiro. Tem algum movimento acontecendo? Ou será? É uma vaidade de cada um de nós? Claro que não. É uma ação de Deus. Que talvez para nós agora a gente não perceba isso de forma clara, mas se a gente orar a Deus e pedir que Deus nos dê o conhecimento desse movimento que está acontecendo, a gente percebe que o futuro da igreja será absolutamente diferente e maior. E maior. Então, não tem como a gente discernir o movimento que Deus está fazendo, a obra de Deus, se não for pelo Espírito Santo. E eu estou engasgadaço aqui. Já faz uns 3 meses que eu estou esperando o exame especialista. É capaz da gente ser arrebatado se assim acontecer e o exame não... Aí pode ficar com o estômago, como dizia minha avó, pode ficar com o estambo para quem quiser. Às vezes eu dei carona. A gente quando está viajando, né, principalmente em algumas regiões de estradas, às vezes você passa num posto de policial rodoviário e o policial dá sinal para você parar, você é obrigado a parar, né? Você é obrigado a parar. E aí o cara me parou lá num ponto, numa rodovia já na Raposo Tavares, entrando no Paraná, quase uns 100 quilômetros antes já perto de Pau Sul, por ali. Aí me parou num posto de fiscalização. O senhor está indo para onde? Era noite. Eu falei, eu estava indo para Cambará, se não me engano. Estou indo para Cambará. O senhor pode me dar uma carona até Pau Sul? Tudo bem, ótimo. Aí foi comigo. E eu estava ouvindo um louvorzão, porque eu ia pregar. Estava ouvindo o louvorzão, inclusive, e era noite. Aí ele falou, o senhor é crente? Eu falei, sou. Inclusive, eu estou tão crente hoje, estou esperando um arrebatamento agora.
Falei para ele, se acontecer o arrebatamento da igreja agora, eu não vou dar meu carro na tua mão agora, mas se acontecer, tem um documento ali, o senhor pode ficar com ele para quem o senhor quiser. O senhor faz com ele o que o senhor quiser, tá bom? Segura o carro, não deixa cair na barroca, que o senhor vai morrer. Se cair, o senhor morre. Ele falou, que isso, rapaz? Não, eu sou crente, se eu vou ser arrebatado. Se o senhor, como não é crente, o senhor não será. Então, eu estava na velocidade, 120 por hora, um Santanão 2.0, coisa mais linda do mundo que eu tinha, andando com força, né? Ele falou, então vai mais devagarzinho aí, porque se o senhor for arrebatado, pelo menos segura o carro. Então, irmão, o que aconteceu? Depois veio os dons de curar. Dons de curar. São mais de um. Repita comigo, mais de um. Essa questão de dons de curar é interessante, porque, olha lá, em seguida aparecem mais 2 dons, outros pelo mesmo Espírito, a fé, e outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Primeiro a gente tem uma fé natural. É aquela que você entra num ônibus pela manhã, ou você sai de casa achando que vai para o trabalho, normalmente você não fala assim, estou indo e vou chegar pela fé. Alguém faz isso? Olha, pela fé hoje eu vou trabalhar e vai ser uma bênção. Estou indo para o trabalho. Você acredita que o seu dia vai ser uma bênção. Mas você não acredita que você não invoca essa fé sobrenatural para o seu dia normal de ir para o trabalho. É normal, é rotina. Isso é uma fé normal, natural. Você vai chegar na sua casa e sua casa vai estar lá. Ela não foi embora. Essa é uma fé normal, natural. Daqui a pouco você vai deitar, vou deitar e vou descansar, se Deus permitir, amanhã. É natural isso daí. Agora, tem a fé salvífica, que é aquela fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se não houver a pregação da salvação, não há fé salvífica. Por isso que é preciso que se pregue. Se não há, Paulo questiona isso, como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não forem enviados? Enviados. Então, é preciso, para ter a fé salvífica, que fé é essa, pastor? É aquela fé que levou a mim e a você a receber o plano de salvação. Essa é uma fé salvífica que as pessoas que estão lá fora não têm. Muitos não têm, por alguma razão. Primeiro, porque a palavra da salvação não chegou até a ele como deveria chegar, ou chegou e ele recusou. Pronto. Mas a nós e a todos os outros, a fé salvífica, cristãos, né? A fé, alguém pregou, você acreditou, né? Com a pregação, gerou fé de salvação e você recebeu o plano. Mas não é essa fé que nós estamos falando. Essa é a fé salvífica. Estamos falando da fé operadora de milagres, dom da fé. Essa é diferente. Porque essa fé atua no campo extraordinário das operações de poder. Ela não está atrelada com salvação. É diferente. Tem gente que não acredita, por exemplo, que aqui eu vou questioná-los agora. Você acredita que eu vou orar por você e te ungir dentro do nosso campo de atuação pentecostal? Quem unge é o ministério, né? O membro da igreja não unge, porque a Bíblia diz, chama o presbítero, ele unge com óleo, né? E a oração da fé sarará o doente. Mas você acredita que se o ministério colocar as mãos sobre você, Deus pode te curar de uma enfermidade? Isso é verdade, e Deus pode. E Deus não só pode, como cura. Mas você acredita que se você orar por você também,
você poderá ser curado? Essa é uma questão que muitos crentes... Você tem fé, mas não tem. E essa é uma questão estranha. Outros acreditam, por exemplo, que vão... oram para Jesus operar sobrenaturalmente, curar alguém, mas ele não acredita que Deus pode operar um milagre, por exemplo, no aspecto financeiro, como aconteceu na minha vida. Eu conheço um irmão que ele fala abertamente. Deus usa ele para operar muitos milagres. Não vou citar o nome porque vocês o conhecem. E ele volta e meia está entrando nas nossas lives. Ele tem fé para gerar milagres, curas sobrenaturais. E acontece. Mas ele não tem fé, como ele mesmo testificou a mim. Eu não tenho fé que Deus pode preparar algo sobrenatural, por exemplo, uma casa para mim. Ele tem fé para umas coisas, não tem fé para outras. Mas a fé sobrenatural, a fé atua no campo do sobrenatural. E essa é uma questão interessante. Essa fé nos desafia. Essa fé nos desafia. Foi com essa fé que a irmã Cida passou na frente de uma casa e disse assim, estava à venda, e ela disse assim, eu quero comprar essa casa vai ser nossa em nome de Jesus. E essa casa já estava vendida. Já estava vendida, o cara já tinha pago a entrada. E aí a gente procurou o dono, o proprietário e tudo mais. Ele falou, não, está vendida, isso que eu acabei de falar para vocês. A Mancida falou, essa casa vai ser nossa, minha. Nossa, não dele, né? Que era do dono, vai ser minha. E aí deu algum BO lá, que eu não sei dizer exatamente o que foi desfeito o negócio. E a casa realmente foi vendida e muitos de vocês já foram lá. Quem já dormiu na minha casa lá no interior, que a gente já foi para lá várias vezes, aquela casa foi fruto de uma ação de fé. Como chegou a irmã na minha casa, recém-casado, a gente estava, eu não conheço essa irmã, ela foi acompanhada da líder de jovens, e ela disse assim, ô Marquinho, eu precisei trazer essa irmã aqui porque ela me deu uma fala. Você conhece aquela irmã, Cida, que foi lá? Mas você já conhecia? Você conhecia? Eu não conhecia, mas Cida conhecia. Eu não conhecia, nem sei o nome dessa irmã até hoje. E essa irmã disse que procurou pela dirigente do grupo de jovens que precisava ir até a casa de alguém, e esse alguém, pelas características, era minha. E ela foi até minha casa. E disse que eu ia mudar no Rebuliço. Você lembra dessa ocasião? Vocês vão mudar daqui no Rebuliço. E vocês vão para a casa de vocês. E eu estava numa dureza. Coco duro, coco maduro, irmão, era mole perto da dureza que eu estava. Entende? Dinheiro para comprar uma casa, dinheiro para pagar, de jeito nenhum. Andava era de carro velho, como a gente tinha um carrinho velho, um Passatão todo remendado de Durepox. Entende? E Deus preparou a casa. Em 3 meses a gente mudou, não foi? Depois da fala dessa irmã. Foi Rebuliço. Ficamos 3 meses de aluguel. E quando completou 2 anos, eu não esqueço jamais. O dia que entramos na nossa primeira casa de aluguel, vindos da cerimônia de casamento, dobramos o joelho para orar, como fazemos até hoje. E então eu li Atos 28. E Paulo morou 2 anos de aluguel. Eu li o texto, eu e a irmã Cida, nós lemos juntos o texto. E naquele dia nós compartilhei com ela, nós vamos morar 2 anos de aluguel. E depois Deus vai nos dar uma casa. E essa irmã foi até a nossa casa quando nós estávamos mais ou menos há 1 ano e meio de aluguel.
Com 3 meses depois, nós mudamos. E depois de mais 3 meses, eu ainda desempregado, sem nenhuma vela no bolso para comprar nada, nem para acender, nem para nada, a irmã Cida foi atrás de mim num lugar onde eu estava procurando um emprego e lá ela me chamou para a gente ir ao cartório, para a gente passar uma casa para o nosso nome, porque houve um trâmite lá na empresa dela e uma casa que foi vendida para alguém deixou de ser, foi recuperada e essa casa passou a ser para nós. Então, olha como Deus opera, Deus trabalha. Eu não tenho fé. Alguém pode dizer assim, como já me disseram, pastor, tem que ter fé sobrenatural. Eu tenho fé que se vamos orar pelos irmãos que pagam aluguel, Deus, eu tenho essa fé. Deus prepara de alguma forma alguém que vai embora, que muda de cidade, muda de estado, muda de país, muda de qualquer lugar. Até morre. Não oro para ninguém morrer. A morte é uma coisa natural na vida das pessoas. Um dia nós não vamos mais estar aqui. Alguém aí vai enterrar alguém, isso é verdade. Eu não sei quem será primeiro, mas alguém vai. Vamos viver bem. Então, eu tenho essa fé. Quantas pessoas já chamei aqui à frente para orar para sair do aluguel? Tem irmão aí. E eu creio que Deus pode fazer isso. Irmãos, ninguém consegue tirar isso de mim. Podem fazer o que for. Eu vou sempre orar por aqueles irmãos, porque Deus me fez prosperar assim. Quando eu vim para São Paulo para assumir essa igreja, eu disse à irmã Cida, e os irmãos que estavam conosco naquela época vão se lembrar, eu disse à irmã Cida, nós não vamos alugar uma casa. Falei para a irmã Cida, nós vamos morar na igreja, porque Deus vai dar uma casa para nós. Quantas pessoas aqui me viram dormindo por mais de 1 ano na igreja? Quer dizer, não me viram dormindo, sabia que eu estava lá. E Deus preparou. Amém? Eu não sei quanto vale a casa que tenho hoje. Mas as condições que Deus preparou para que eu pudesse pagar, para que nós, eu e a irmã Cida, pudéssemos pagar, irmão, se eu não tiver que dizer, se eu não disser aqui esta noite, foi milagre de Deus, eu sou absolutamente um miserável. Ninguém poderia fazer isso por mim. Somente Deus. E Deus fez isso dessa forma, Deus fez isso com um carro também uma vez. Tem gente que tem dom. Eu tenho essa fé. Talvez você não tenha, mas eu tenho. E eu pergunto, por que é que o Senhor prepara uma coisa para um jeito? Perguntei para Deus esses dias, eu passo de frente de uma obra que tem ali, coisa mais linda que eu namoro aquela obra. E eu falo assim, por que é que o Senhor não me colocou, ou não colocou no coração dessa mulher, doar esse terreno para a igreja? Para nós, construir a escola. Foi doar esse terreno para quem não precisa. Pelo menos no meu ponto de vista. O Senhor opera na minha vida desse jeito. Até por causa do Gustavo eu falei, reclamei com Deus esses dias. O Senhor operou na vida do Gustavo da outra forma e a gente está precisando construir uma igreja e não acontece. Eu não reclamei não, viu? Mas eu questionei. Queremos construir uma escola, queremos construir. Todos os dias eu oro por isso, irmão. Mas tem gente que não tem. Tem gente que não acredita, pastor, isso é bobagem. Claro que não, eu creio. E há quem acredita muito mais do que eu, mas também tem o dom de curar. Tem gente que tem dom de curar. Dons de curar, irmão, é coisa fenomenal. Se você ora por alguém, olha só, e é interessante porque você pode orar por alguém, como ele diz aqui, ó, o dom da fé distingue-se da fé salvífica.
e da fé como fruto do Espírito. Trata-se de uma fé especial num momento específico. Eu creio nisso. Quanto aos dons de curar, são manifestações de poder que operam de maneira multiforme. Diferentes doenças. Eu fui diagnosticado lá atrás, no ano de 89, eu acho, com gastrite. Essa maldita gastrite está aparecendo de novo aí, que apareceu agora. E eu fiz um desafio com Deus aquele dia. Quando a médica falou isso para mim, ela tirou tudo que eu mais gostava. Leite, café, Coca-Cola. Naquela época a gente almoçava com litrão, garrafa de Coca-Cola. E os office boys a gente fazia desafio de beber mais Coca-Cola, né? Lanche do McDonald's, que era uma coisa mais linda, a gente fazia competição de comer mais lanche no McDonald's. E aí eu fiz um desafio com Deus. Senhor, me dê saúde e eu vou orar também pelas pessoas. Não que eu não vá orar se eu não tiver saúde, mas eu quero ter essa certeza. Depois daquilo, nunca mais tive problema, voltei agora, isso foi em 89. Agora que eu estou tendo problema, que é isso que eu acabo de reclamar para vocês. E o médico viu aí no exame que tem uma pequena gastrite e tal, precisa ser tratado. No endoscopia, né? Bom, mas eu passei a orar pelas pessoas também. Orar pelo meu irmão, pela minha casa, pela Mancida. A Bíblia diz que as enfermidades, elas estão submissas, não é ao nosso nome, nem à nossa mão, mas ao nome de Jesus. E ao poder do nome de Jesus. Só que há um rito. Há um rito. Há um ritual bíblico que pelo menos dois rituais bíblicos que precisam ser observados, que Jesus disse que dessa forma funciona. Marcos capítulo 16, versículo 15, imporão as mãos sobre os enfermos. Esse é um rito. E o outro rito está lá, diz assim, está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros para que unge com óleo. E a oração da fé salvará o doente. São dois ritos. Precisa crer no rito. É como a ceia. A ceia, o culto de ceia, a ceia começa quando é o pronunciamento do rito. Qual é o rito? Abrimos o texto e vamos ler o rito da ceia. Ali começa a ceia. Então vamos então orar pelas pessoas. Dons da fé não acontece se a gente não ora pelas pessoas. Há uma diferença entre um movimento e outros. Há movimentos que extrapolam o marketing da fé. Sensacionalizam. Precisam dar ibope nisso. Porque é por essa razão que ele vai se manifestar. Não vou criticá-lo, cada um tem a sua forma. Mas é super interessante vocês conhecerem a história do movimento pentecostal e das curas que Deus, desde sempre, opera na igreja. Eu sou testemunha dos milagres que Deus faz, já fez e continua fazendo. E vai continuar fazendo. Sou testemunha. Deus cura, tem o rito. A gente precisa cumprir o rito. É simples. Ah, então, pastor, é uma reza, é cumprir, não, é crer. Irmão, quando você estiver num momento desesperador como esse ou não,
Você pode vir à igreja, deve vir à igreja e deve pedir a oração e a unção, porque está na palavra de Deus. Eu quero ser ungido, está na Bíblia. A Bíblia diz, chame o presbítero para que ele unge com óleo. Então nós vamos orar. Pastor, está na Bíblia que eu devo ser ungido e eu quero ser ungido porque eu creio. Isso é fato, é verdade. Mas, às vezes você está num culto e você nem lembrou disso. Ou então você está em sua casa e nem se lembrou disso, por exemplo. E você se depara com uma situação como esta. Nesta mesma hora, faz o que eu fiz. Às vezes a gente chama os irmãos. Quem está enfermo, vem aqui que nós vamos pôr as mãos sobre você. E nós vamos orar por você. A Bíblia diz, imporão as mãos. Não sou eu que digo, já me perguntaram isso uma certa vez. Quando eu trabalhava como itinerante evangelista, a irmã Cida se lembra disso muito bem, a gente... Era um trabalho constante de chamar as pessoas para virem à frente para receber oração com imposição de mãos. Depois, como a gente pastoreia, a gente vai dedicando a outros trabalhos. Mas esse dom funciona, opera, ele existe. E aí, aqui dentro da igreja, pode ter hoje alguém despertado para deixar-se ser usado pelo Espírito Santo nos dons de curar. Dons de curar não está atrelado. Só o pastor da igreja vai ter. Não! Os que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas o que nós precisamos? Aí você vem, quando a gente chama. E a gente impõe as mãos. E alguém fala, mas o pastor põe a mão, não tem vergonha de ser curado? Não! Se eu tiver vergonha do que a Bíblia me diz para fazer, então não sou crente. Uma vez chegou um vizinho meu da Mancida, com uma criança. O que aconteceu? Você lembra daquela vizinha que chegou com a criança desesperada, convulsionando? Lembra? Chegou um vizinho, irmão, a gente morava numa casa, não tinha portão, era uma casa recém, estava ainda. E a mulher entrou, e como não tinha portão, ela já foi parar na cozinha. Desesperada, a criança convulsionando, e língua, e aquela coisa arada toda, enrolando língua, aquele negócio desesperador. Para mim, foi um choque terrível. Eu não sei o que você faria. Eu não pensei em outra coisa. Imediatamente, eu abri a porta do carro e falei assim, vou dar a partida no carro, mas só sai depois da oração. E colocamos a mão na cabeça da criança, a Mancida se lembra disso. Colocamos as mãos na cabeça da criança e repreendemos toda aquela convulsão, tudo que estava causando aquilo na hora. Chegamos ao hospital, o médico olhou para a menina e mandou para casa. Mandou na hora. Porque a criança chegou no hospital e chegou sã. A Mancida vivia tomando negócio de uma ameixa lá, como é o nome daquilo? E o tamarindo e o outro negócio lá, o purgatório lá, como é o nome? O lactopurga. Lactopurga. Lá sofria, irmão. Ela sofria com isso aí. Sofria, irmão. Ela sofria. E ela sofria e sofria com isso, sofria com isso, sofria com isso. Um dia eu falei assim, vou orar por você, vou pôr a mão na sua barriga, mas corre. Ela está aí, pergunte para ela o que aconteceu. Então a gente tem que crer. Nós temos que crer.
Vocês perguntam para ela aí o que aconteceu. Quantos aqui têm fé que podem orar e que Deus vai curá-los? Digam glória ao Senhor. Então, irmão, não entre em desespero. Eu também entro de vez em quando quando eu recebo uma notícia, me dá aquele impacto, mas em seguida a gente tem que centrar e orar ao Senhor e tomar o caminho, orar ao Senhor, né? Não senhores, orar ao Senhor, tomar o caminho e buscar em Deus a graça. Se Deus curar, eu sou igual Sadraque, Ananias, Misael e Azarias. Se Jesus me livrar da enfermidade, amém. Se não me livrar por mão de milagre, eu me livrar por meio de remédio, glória ao Senhor. Eu quero, tá bom. Louvado seja o nome de Jesus. Agora que Deus cura, cura. E a gente tem que crer nisso. Ele tira bronquite, ele tira qualquer tipo de enfermidade. Arranca as enfermidades mais difíceis. E não será por isso que a gente vai contratar um avião e mandar um avião Boeing, por exemplo, passar pela rua dizendo assim, o pastor cura, o irmão cura. Não. Nós aqui dentro damos glória ao nome do Senhor, porque o nosso Deus cura. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que crer nos dons sobrenaturais, os dons espirituais do Senhor. Quanto aos dons de curar, são manifestações de poder do Espírito Santo que operam de multiforme na vida das pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou dar 2 testemunhos para a gente parar por aqui e depois, na semana que vem, a gente continua. Uma certa vez, nós estávamos numa reunião no almoço e, irmãos, houve uma pessoa que caiu lá, manifestou-se um demônio. E aí ele estava dando um trabalho danado, não é? Estava dando um trabalho danado. Manifestação de demônio também, a gente vai entrar nesse campo, irmão, que isso é uma maravilha, por exemplo. As pessoas não entendem. O que acontece? Às vezes o sujeito não consegue, 10 homens não conseguem segurar uma pessoa. 10 homens não conseguem segurar uma pessoa endemoniada, por exemplo. Porque o próximo aqui são os dons, as operações de maravilhas. E aí, o que acontece? Você vê uma pessoa simples, qualquer. Quando eu digo qualquer, ela não tem nome, ela não tem uma expressão na sociedade, e ela desafia aquele sujeito, aquele sujeito possesso que está derrubando mais de 10 homens e paralisa aquilo. Eu li um texto semana passada da seguinte maneira, uma mulher, o texto nem diz o nome da mulher, nem diz o nome, fala só uma mulher, não é? Passou por uma cidade, é um histórico da Assembleia de Deus, passou uma historiografia da Assembleia de Deus, quer dizer, um livro que conta a história. E estava fazendo o culto, e aí houve uma manifestação demoníaca, e as pessoas tentavam segurar, e um monte de gente não conseguia, e aquela coisa toda. Irmão, detesto demônio fazendo bagunça nos cultos. Para mim, não gosto. Culto é um lugar de adoração ao nosso Deus. Demônios aqui não são bem-vindos, são mal-vindos, não queremos aqui, queremos a operação do Espírito do Senhor. Eles podem se manifestar? Podem, mas tem que sair imediatamente, porque o nosso prazer não é ver ninguém, principalmente demônios tomando conta e roubando o nosso tempo, que é tão escasso e que é tão difícil da presença de Deus. Não é difícil a gente ter um tempo como esse na presença de Deus? Quando foi a última vez que nós tomamos um tempo da nossa vida para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus, como estamos fazendo aqui agora? Aí aparece um demônio dos infernos para vir roubar a nossa atenção. Ele que volte para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, o que aconteceu? A gente, essa pessoa estava fazendo um culto, e aí houve uma manifestação de demônio, aquele monte de gente querendo segurar,
e a pessoa possessa parecendo o Hulk jogando todo mundo para o alto, e a irmã simplesmente colocou a palavra de Deus e autoridade e disse: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, e a pessoa ficou paralisada, e ela disse assim, é teimoso ainda, tá lá escrito, eu não mandei você ficar paralisado, eu te repreendi e mandei saia daqui, não é? Então, irmão, é dessa forma que a gente também tem que atuar. Eu me lembro de uma pregação que fiz há muitos anos atrás, falei, os crentes aqui dessa igreja vão também expulsar demônios, às vezes há uma manifestação demoníaca e as pessoas começam a correr, fugir daqui para ali, daqui para lá. Irmão, eu posso ser bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, posso ter o corpo que for, posso ser cabeludo, não cabelo, pode ter o cabelo igual ao do Mateus, agora pode não ter, não esse, o outro Mateus, pode não ter, irmão, nada disso reflete poder nos demônios. Pode colocar gravata, passar óleo de Israel, óleo ungido, óleo não sei da onde, óleo da lua, óleo de qualquer lugar. A Bíblia diz que demônio só sai debaixo do nome de Jesus. Ele disse assim, no meu nome expulsarão demônios. Aleluia. Então é no nome de Jesus. E aí nós estávamos, era um almoço, e o pastor foi orar, foi dar graça pelo almoço. E a mulher que estava fazendo comida, tinha feito a comida, caiu endemoniada. E deu um trabalho, irmão, para expulsar demônio. E a gente estava ali de pregador, naquela ocasião, era um congresso de irmãs, né? Um congresso de irmãs, então nós vamos orar. E aí, o pastor, os irmãos orando, e eu não tenho muito, eu aprendi assim. Eu não aprendi a fazer entrevista com o demônio. Qual é teu nome? Trabalha onde? Fez o quê? Foi promovido a demônio quando? Isso aí não me interessa. Não faz parte. Não tem. Eu aprendi, quem me ensinou, e eu aprendi isso na observação, foram duas pessoas, isso eu aprendi na observação com dois pastores que eu tive. A conversa deles com o demônio era essa. Uma vez caiu uma pessoa endemoniada lá na igreja, aí o pastor chamou a irmã pelo nome. Aí o demônio respondeu, ele falou, não falei com você, cala tua boca e sai, eu quero falar com ela. Sai, já está aqui, já passou da hora de ter saído. E não foi que saiu mesmo? Eu falei, eu quero essa graça para minha vida. Porque a gente fica correndo para aqui, para ali, e põe a mão na cabeça, e roda aí não sei o que, e sacode, pega nos cabelos, e faz aquele fuzuê todo, e aquela força arada. E o pastor do púlpito, a pessoa caiu em demônio. Irmão, e deu bastante trabalho para muita gente segurar. E o pastor estava fazendo alguma coisa lá, que eu não me lembro, do culto, e aí ele tomou a palavra, com licença, irmão, fulana. Aí quem respondeu foi, não falei com você, saia, em nome de Jesus, já está atrasado, já está atrapalhando meu culto, sai daqui, em nome de Jesus. E pronto, e chamou a menina pelo nome, ela ficou liberta e nunca mais tive notícia de que ela tivesse sido endemoniada novamente. Não é? E eu tinha aprendido isso com ele. Falei, não, isso aí eu quero para mim também, porque, irmão, já tinha sofrido com demônio, já falei para vocês o que a aflição que passei, não é? Mas, nesse lugar, então, depois daquele negócio todo, eu já li o Salmo 91, 119, já para expulsar demônio, eu tinha feito tudo. Mas naquele dia, depois dessa experiência, foi simples. Saia, em nome de Jesus. Chamei a menina pelo nome dela. E aí ela me atendeu. Pronto. Mas se o demônio já foi embora. Jesus falou que ele já é causa vencida. Uma vez um irmão me criticou porque ele falou assim, nós fomos orar na casa de alguém, aí ele falou assim, a menina estava balançando para lá, balançando para cá, e balançou para lá, e balançou para cá, balançou para lá, balançou para cá. E aí nós oramos, está repreendido todo demônio, desapareça, some daqui, vá para o inferno, né? Em nome do Senhor Jesus. E quando saímos daquela casa, o irmão falou assim, por que o senhor não botou a mão na cabeça da mulher? Ela já estava rodopiando já. Eu falei assim, se você quer conversar com o demônio, vai ali, vai colar, é onde trabalha com demônio. Eu não vou na casa de ninguém para endemoniar ninguém, filho.
nem para conversar com demônio nenhum. Eu vou para falar de Deus. O demônio não escuta a palavra de Deus. Quem escuta é o homem. Glória ao nome do Senhor. E aí a mulher foi liberta e ele também. Não é? Nesse caso, nos dois casos. Então, irmão, tenham fé. Isso é fé. Isso é fé. E a fé faz essas coisas sobrenaturais acontecerem. Isso são dons do Espírito Santo para a igreja neste momento. Glória ao Senhor. Então você vai chegar à sua casa, como eu já cheguei na minha inúmeras vezes. Já desafiei a minha casa inúmeras vezes. Você vai chegar lá, eu não sei se por conta disso, talvez seja. Mas eu já repreendi até demônio do quebra-quebra dentro da minha casa. Eu já repreendi, irmão. Demônio do quebra-quebra. Aí você compra uma televisão, quebra, compra um rádio, quebra, compra o prato, quebra, compra uma colher, quebra, compra a frigideira nova, quebra o cabo, compra a lâmpada, ela estoura, só não pode colocar o marco para instalar a tomada lá, que ele bota fogo no que nem a irmã Cida toda alegre. Ô, irmão, Marco, fiz um curso. Marco chegou lá em casa com diploma naquele dia. Tá aqui o curso. Acabei de fazer o curso, vou instalar a energia. Quando ligou, pum, fogo. Glória ao Senhor. Mas, irmão, queimando televisão, queimando tudo, quebrando todas essas coisas. Eu cheguei em uma ocasião, e eu e a irmã Cida, a gente tem esse dom, vamos dar graças a Deus. E tudo na nossa vida é recebido com ação de graça. Quebra? Lógico que quebra. As coisas quebram mesmo. Mas não é essa loucura que quebra, né? Que quebra. Esses dias a geladeira resolveu dar um piriri, como diz lá, um piripaque. E, irmão, tudo bem. Não sei se Jesus não estou dizendo que Jesus é mecânico, não é nada disso. Não. Mas a geladeira, nós oramos a Deus desde que compramos. Ela vai morrer de uso. É assim que vai funcionar. Vai morrer de uso. O sujeito vai chegar lá e vai falar assim, nossa, você ainda tem essa geladeira? Glória a Deus. Vamos trocar um dia? Vamos. Tá bonitinha, louvado seja. Dê graça, irmão. Ore ao Senhor, repreenda esses demônios que começam a atrapalhar a sua vida. Eles estão no campo espiritual e a gente tem que orar o nome do Senhor. Senhor, eu sou cristão. A Bíblia diz que os demônios são repreendidos. Então sai daqui, sai dali, sai da colar, sai de tudo quanto é lugar, porque na minha casa está a presença do Espírito do Senhor. É assim que eu oro lá na minha casa, irmão. Aí até que alguém ainda falou comigo, brincou esses dias, alguém ainda brincou comigo esses dias no meu celular, né? Ressuscitei o celular, eu falei para vocês, ressuscitei o celular, alguém falou assim, mas rapaz, tu ainda tá com esse celular? E eu dei um beijo nele, tá novinho, quer comprar? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Deus é bom, as nossas coisas acabam até prosperando para a glória do Senhor. Agora você compra uma coisa hoje, quebra, compra outra, quebra, o negócio não dá certo, entra nisso, não dá certo, não dá nada certo, irmão. Vamos orar ao Senhor e todas essas potestades que andam por aí no ar atrapalhando a nossa vida estarão repreendidas, porque tem aquele que atrapalha a vida do irmão, aquele que está lá aí perturbando a vida do irmão, mas tem aquele que quer te embaraçar também, e ele vai te criando problemas. Demônio é demônio, ele procura corpo, ele quer atuar de qualquer forma. A Bíblia não diz que ele se manifesta na vida por meio de corrente elétrica. Não estou falando nada disso, demitaste por heresia, por herege, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que os demônios atuam no campo espiritual, nas hostes, nas regiões celestes. Pois bem, na minha casa, na região celeste da minha casa, eu não quero saber de demônio nenhum, eu quero a presença do Espírito Santo, é isso. Que Deus cubra a minha casa, cubra o meu lar, cubra a minha vida, cubra meu carro, tudo para a glória do nome do Senhor, e assim eu vou andando, prosperando e pregando esta noite que Deus tem dons para a igreja.
Busque os dons espirituais, busque o batismo com o Espírito Santo, busque falar em outra língua, busque os dons de curar, busque a operação de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor, e você vai viver uma outra experiência para a glória de Deus.